Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes novidades envolvendo a contratações de reforço, cara. O Vasco está negociando a contratação do atacante chileno Eduardo Vargas e também do uruguaio Brian Rodrigues. Esses dois jogadores podem ser contratados aí pela diretoria do Vasco. Vamos trazer essas informações, vamos falar aqui também da possível saída do Juan Esforza. O jogador está na lista de negociáveis pelo Vasco. Também vamos falar aqui da nova função do Payet no time do Vasco. Muita coisa pra gente falar no vídeo hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 220 mil inscritos. Vai lá também no meu canal Showball, se inscreve lá. Coloquei um vídeo muito bacana sobre jogadores veteranos, aqueles jogadores que você até imaginou que o cara estava aposentado, que vão jogar aí os estaduais de 2025. Falei de ex-jogadores do Vasco, cara. Lembra do Sidão? Pois é, cara. O Sidão tá jogando ainda. Vai lá pra você ver o time que ele tá atuando. O link tá aqui na descrição. Se inscreve lá no nosso canal. Bom, pessoal, testado aí como falso 9 no último jogo treino do Vasco. Essa poderá ser a nova função do Payet no nosso time. De acordo com as informações dos jornalistas que acompanharam o jogo treino que o Vasco venceu por 7-0, o Payet foi testado nessa função e pode ser, quem sabe, ele atue nessa posição aí nos próximos jogos do Vasco, quando o elenco principal voltará no dia 23 de janeiro aí para atuar contra o Madureira. Possivelmente o técnico Fábio Carille deve enxergar essa posição para o atleta, já que ele não tem aquela recomposição de anos atrás, né? É um jogador que ele não é tão defensivo assim, não volta para ajudar a marcar, no bom dizer, né, cara? Mas pode ser que seja interessante ser testado nessa posição aí de falso 9, uma posição muito carente no elenco. Temos somente aí o Verratti de centroavante de ofício e outros garotos da base, como o Ryan e também o GB. Vale ressaltar que o Ryan pode ser negociado a qualquer momento e o GB ainda é muito verde para ser o reserva imediato do Verratti. E enquanto esse jogador não chega, o Fábio Carille tem que se reinventar e testar posições para jogadores. E quem sabe pode ser que ele esteja enxergando o Payet realmente como um falso 9 aí no Vasco, né? Vamos aguardar, ver se o francês vai continuar atuando nessa posição. Além dessa novidade aí do Payet podendo jogar como falso 9, de acordo com o Globoesporte.com, apesar de não ser prioridade, o Vasco não descarta a contratação de mais um volante. O Vasco trabalha com a possibilidade de contratar um volante que pode atuar nas três funções ali, como primeiro, segundo ou até mesmo terceiro volante. A diretoria também busca se desfazer de jogadores do setor, como o Zé Gabriel e De Luca, que não fazem parte dos planos do clube, além de outra situação que pode sair do Vasco, é o volante Juan Esforza, jogador que foi contratado por 26 milhões junto ao News Old Boys. O argentino pode ser negociado nessa janela de transferências em caso de uma boa proposta. O jogador está numa lista de atletas que podem deixar o Vasco, entre eles também está o Matheus Cocão, que o Vasco deseja vendê-lo por mais de 26 milhões em caso de proposta. Esses são os dois volantes que podem deixar o Vasco nessa janela de transferências agora. Se aparecer boas propostas, acredito que o Vasco vai sim vender, porque o Vasco precisa de dinheiro, principalmente o Juan Esforza, né? Um jogador aí que não se encaixou no Vasco, uma péssima contratação feita pelo Alexandre Matos, deu muito errado a chegada do jogador argentino ao Vasco, custou caro, pouco aproveitado e deu pouco retorno técnico também ao nosso time, né? Vamos aguardar nos próximos dias se vai aparecer uma proposta oficial por esse jogador. Deixe nos comentários o que você acha do Vasco, podendo aí colocar o Payet como falso 9 e também buscando mais um volante no mercado. Bom, além dessa contratação de um volante no mercado, o Vasco segue em busca de outras posições e a posição mais carente hoje é a de atacante, né? O Vasco segue em busca de trazer um atacante de lado e também aí um reserva para o Verratti. E o nome que teria sido revelado pelo canal Atenção Vascaínos, que é o jogador que o Vasco estaria negociando em sigilo, que ninguém saberia o nome desse atleta, a gente já sabe, cara, é o Brian Rodrigues. Esse jogador seria o atacante que o Vasco busca negociar, busca contratar aí para ser o atacante de lado. É um atacante da seleção uruguaia que está atualmente no América do México. De acordo com as informações, o Vasco reabriu conversas com esse atacante e o contato foi feito pelo representante que fez as tratativas na janela do ano passado. O negócio não aconteceu na época e o Vasco acabou fechando com o Jean David, que estava no Toluca também lá do México. O uruguaio tem problemas pessoais lá no país e seu representante tenta a sua saída. Há acusações muito graves contra o jogador, que ainda não foram confirmadas, mas o seu representante deseja que o jogador deixe o México. O atacante de 24 anos
disputou 19 jogos na última temporada, marcou 7 gols e deu 5 assistências com a camisa do América do México e se sagrou campeão mexicano com o clube. O atacante também tem boa passagem pela seleção uruguaia, além de clubes uruguaios. Também atuou lá na MLS do Los Angeles FC. É um jogador muito interessante, jovem ainda, cara, 24 anos. Seria o grande reforço, na minha opinião, para a temporada aí do Vasco. Com certeza a gente espera que o Vasco feche essa contratação, depois de encontrar muitos problemas para tentar contratar aí o atacante Wanderson, que era o grande alvo do Vasco. O Vasco não conseguiu chegar nos valores pedidos pelo atleta, tentou o Vitor Sá, que é uma possibilidade muito grande para o meio do ano, mas não agora em janeiro, e também teria tentado outros jogadores como Rony, Gabriel Veron e outros nomes aí que não chegarão ao Vasco. Esse nome é o nome mais interessante que apareceu aí, na minha opinião, e com certeza seria o melhor nome possível para o Vasco contratar para ser titular aí no nosso time. Além da situação do Brian Rodrigues, também tivemos uma novidade extremamente importante aí quanto a um reserva para o Verratti. De acordo com as informações lá do canal do Mário Coelho, o atacante Eduardo Vargas foi oferecido pelo seu empresário André Cury ao Vasco. Marcelo Santana levou o nome do atacante ao departamento de futebol, que é composto justamente por ele, Felipe Maestro, Fábio Carilho, Pedrinho e o scout do Vasco. E o Vasco ficou de responder a esse oferecimento. O Vasco busca, como eu disse, revezar aí um atacante com o Verratti, mas o desejo é para os jogadores mais novos. Isso estaria pesando contra o chileno. O Vasco tem negociações com jogadores mais novos que possam substituir o Verratti no futuro, mas até agora o Vargas não está descartado pela diretoria do Vasco e o Fábio Carilli, juntamente com os outros diretores do Vasco, estão analisando a possibilidade de contratar o chileno, que saiu do Atlético Mineiro e chegaria de graça ao Vasco. Esse seria um fator que pesa a favor do jogador, né? O jogador no Campeonato Brasileiro do ano passado fez 23 partidas, 8 gols e 2 assistências. É um jogador que sempre era utilizado no Atlético, mas não permaneceu por lá, e agora pode ser a famosa oportunidade de mercado pintando aí para o Vasco. Outro fator que pode pesar contra o atleta é o alto salário dele, né? Ele com certeza não ganhava um salário assim tão baixo lá no Atlético Mineiro, apesar de ter informações, de acordo com o portal Bola VIP, que o atacante estaria aceitando diminuir seus salários para jogar no Vasco, mas até agora não tivemos aí uma conclusão se o Vasco vai acertar essa contratação do Eduardo Vargas, que seria um bom nome sim para compor o elenco, tem uma boa aprovação do torcedor vascaíno até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu contrataria, assim, um jogador que chegaria, assim, para compor bem o nosso elenco. Jogador experiente, jogador ainda de seleção chilena, é constantemente convocado para a seleção do Chile. E, na minha opinião, seria um bom reforço. Tem um jogador, assim, mais importante também no elenco para ser o reserva do Verratti, né? Mas, caso ele não feche, o Vasco segue negociando aí contratações de jogadores mais jovens. Fato é de que o Brian Rodrigues tem que chegar, cara. Na minha opinião, esse jogador tem que ser contratado com urgência mesmo, porque é uma posição extremamente carente no Vasco. E certamente a diretoria do Vasco vê com bons olhos essa contratação. Deixe aí nos comentários o que você acha tanto do nome do Eduardo Vargas e também do Brian Rodrigues. Seriam os dois nomes aí mais quentes para reforçarem o Vasco agora em 2025. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Assim que tiver novidades, vamos trazer a qualquer momento aqui no nosso canal, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis!